Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem na graça de Deus, né? Vamos para mais uma aula. Hoje, dia 24 de setembro de 2020. Vamos começar, então, a nossa aula de número 8, né? Primeiro, vocês vão copiar a tabela com o cabeçalho abaixo e responder, certo? Então, tenho essa tabelinha aqui, mudei o formato, né? Vocês vão colocar na primeira linha aula de número 8, na segunda o nome completo, na terceira a sua série com a turma, no caso aqui 8º ano, né? E se a turma A faz um X no A, se a turma B faz um X no B, se a turma C faz um X no C, se a turma D faz um X no D, certo? E o nosso período, que vai do dia 24/9 de 2020 até dia 1º/10 de 2020, certo? O nosso conteúdo de hoje, ele vem a falar sobre produtos notáveis. Então, para começar, a gente precisa de entender o que significa produtos notáveis, né? Porque na matemática, a partir de agora, vocês vão ver muito isso, produtos notáveis. Produtos significa multiplicações. E uma coisa que é notável é uma coisa que aparece sempre, certo? Então, são produtos que aparecem no nosso dia a dia, aparece sempre. Então, produtos notáveis são binômios que apresentam uma frequência elevada em nosso cotidiano. Eles vão aparecer com grande frequência no nosso dia a dia. Existe um padrão que deve ser notado. E quando nós detectamos esse padrão e aplicamos as regras, nós poupamos muito tempo e espaço na resolução, certo? Então, por que eles são chamados de produtos notáveis? Eles são chamados de produtos notáveis porque nele existe um padrão, certo? E quando você detecta esse padrão, certo? Você apenas aplica uma regra. E aplicando essa regra, você vai poupar muito tempo e espaço na resolução, certo? De início aqui a gente vai começar com os pequenos, mas depois mais para frente a gente vai ver uns maiores e vocês vão ver que realmente ganha bastante tempo e espaço, né? Menos linha de caderno para resolver, tá bom? De início aqui nós vamos ver 3 tipos de produtos notáveis. O primeiro produto notável que a gente vai ver, certo? É esse daqui, ó. Quadrado da soma de 2 termos. Quando você tem um termo somado com outro termo, e isso tudo está elevado ao quadrado. Então, você tem um quadrado da soma de 2 termos, certo? Quando você tem x mais a, certo? Elevado ao quadrado, certo? Qual que é a regra de aplicação em contas desse formato? Quando você tem x mais a elevado ao quadrado? A regra de aplicação é a seguinte: você vai sempre pegar o quadrado do primeiro termo, que é esse aqui, ó, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Então, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, esse segundo termo aqui, elevado ao quadrado, certo? Então, quando você observa aí, ó, nós temos aqui o meu primeiro termo e aqui o meu segundo termo, certo? A regra, então, vai ser o primeiro termo ao quadrado, certo? Ao quadrado, somado com 2 vezes esse primeiro termo, vezes esse segundo termo, somado com esse segundo termo elevado ao quadrado, certo? Então, a gente fala rapidão aí, ó,
O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Então, essa é a regra de aplicação para você resolver produtos notáveis, que são o quadrado da soma de dois termos, certo? É quando você tem dois termos e o sinal entre eles é positivo. Então, a gente chama quadrado da soma de dois termos, certo? Vamos, então, para os exemplos. Tem duas maneiras de resolver. A primeira é a maneira tradicional, a maneira convencional, certo? Que é a maneira que você aprende no dia a dia. E a segunda é a aplicação da regra. Porque se você aprender a usar a regra de produto notável, você vai ganhar tempo, certo? Então, como que resolve primeiro no convencional? Então, aí fala, resolva o produto notável x mais 2 ao quadrado de modo convencional. Então, eu tenho aqui, ó, gente, x mais 2, e isso está elevado ao quadrado. Concorda? Quando uma coisa está elevada ao quadrado, significa que eu tenho ela vezes ela mesma. Então, eu teria x mais 2 vezes x mais 2, certo? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Resolvendo isso daí, a gente vai fazer o que chama de chuveirinho. A gente vai pegar igual aqui, ó, o primeiro com o primeiro. Então, x vezes x. X vezes x, a gente fala que é x elevado ao quadrado, certo? Depois, a gente vai pegar o primeiro com o segundo, certo? Então, vai ficar x vezes 2. Então, ó, jogo de sinal, mais com mais é mais, e x vezes 2, x vezes 2 é 2x, certo? Terminando o primeiro com o primeiro com o segundo, a gente vai partir para o segundo termo, que é esse aqui, ó, o mais 2. Então, vai ficar mais 2 vezes x. O segundo com o primeiro, que também dá mais 2x, certo? E depois, por último, ainda tem o mais 2 com o mais 2. Mais 2 vezes mais 2 dá mais 4, certo? Então, ó, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. Eu vou chegar a 4 respostas, certo? Essas duas aqui, ó, são termos semelhantes, então eu posso reduzi-las. Então, eu escreveria x ao quadrado, vou repetir. Quanto que é mais 2x com mais 2x, Edner? É mais 4x, concorda? Mais 4x. E repete o mais 4. Esse é o resultado desse produto notável. Quando eu falo x mais 2 elevado ao quadrado, resolvendo, dá x ao quadrado mais 4x mais 4, certo? Isso aqui já é um caminho que a gente vai seguindo para depois aprender a resolver equações de grau 2, equações do segundo grau, ok? Esse é chamado de método convencional. Agora, o método da regra de produtos notáveis. Então, mais uma vez, eu tenho x mais 2 elevado ao quadrado, certo? Esse x é o meu primeiro termo, esse 2 é o meu segundo termo, certo? Eu tenho
dois termos. O primeiro termo é x e o segundo termo é x. É 2, certo? A regra de produto notável para quando você tem uma soma, isso aqui está somando, não tá? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Essa é a regra para quando você tem um sinal de mais aqui, ó. Certo? Aqui também vai ser positivo, ó. Presta atenção, tá bom? Então, resolvendo isso daí, ó. Quem que é meu primeiro termo, Éder? Meu primeiro termo é o x. Meu segundo termo é o 2. Então, vai ficar x, primeiro termo, ao quadrado, mais 2 vezes o x, vezes o segundo. Quem que é o segundo? 2, mais o segundo. Quem que é o segundo? 2 ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado mais 2x vezes 2 dá 4x. Mais 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então, minha resposta foi x ao quadrado mais 4x mais 4, certo? Que é a mesma resposta anterior. São duas maneiras diferentes de fazer, certo? E a gente precisa de saber as duas, tá bom? Porque tem hora que se torna mais fácil fazer de uma maneira, tem hora que se torna mais fácil fazer da outra maneira, certo? O exemplo 2, então, fala assim, ó. Resolva os produtos notáveis. 3x mais 5 elevado ao quadrado. De cá eu fiz da maneira convencional e de cá eu fiz aplicando a regra. Olha que os resultados são o mesmo. Eu tenho 3x mais 5 elevado ao quadrado. Concorda? Elevado ao quadrado. Ok? Quando eu falo 3x mais 5 elevado ao quadrado, eu tenho 3x mais 5 vezes 3x mais 5. Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Fazendo o chuveirinho, então, ó. 3x vezes 3x. 3x vezes 3. Deixa eu fazer para cá. 3x vezes 3x. Revisando, a gente faz 3 vezes 3, 9. X elevado a 1 vezes x elevado a 1 é x, 1 mais 1, 2. Então, gente, 3x vezes 3x é 3x, é 9x ao quadrado, certo? Depois, segundo passo, 3x vezes 5. 3x vezes 5, 3x vezes 5. 3 vezes 5, 15. E repete o x. Então, mais com mais é mais 15x, certo? Depois, mais 5 vezes 3, mais com mais é mais. 5 vezes 3x também é 15x, certo? E por último, mais 5 vezes mais 5. Mais com mais é mais. 5 vezes 5, 25. Esses dois aqui são semelhantes, então posso juntar eles. Então ficaria 9x ao quadrado mais 15x com mais 15x dá mais 30x.
x mais 25. Então, o resultado de 3x mais 5 ao quadrado é 9x ao quadrado mais 30x mais 25, certo? Isso aí fazendo da maneira convencional. Vamos fazer agora, então, usando a regra, né? Então, ó, 3x é o primeiro termo, é 3x, e 5 é o segundo termo, 5, né? A regra fala que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá aqui a regra, né? Essa regra, quando você está fazendo, você nem precisa de pôr ela, você tem que saber ela de cabeça. Então, quem que é o primeiro? O primeiro é 3x, então 3x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o 3x vezes o 5, né? Mais o quadrado do segundo. Então, 5 ao quadrado, certo? 3x ao quadrado, 3 elevado ao quadrado é 9. X ao quadrado é x ao quadrado. 2 vezes 3 é 6. Vezes 5 é 30. Vezes x, 30x. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, a resposta é 9x ao quadrado mais 30x mais 25, certo? Então, lembra, gente, a regra é, pega o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo deles elevado ao quadrado, certo? Éder, por que que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Olha quantas vezes que apareceu o 15x aqui, gente. Uma vez só? Não, ele apareceu 2 vezes. Então, por isso que é 2 vezes isso daqui, ó. Certo? E a regra para o próximo é bem parecida, só vai mudar um sinal, tá bom? Continuando, então. Espera aí só um momento, gente. Deu um errinho aqui. Voltando aí, eu tinha deixado a tela repetida, então por isso eu dei uma pausa para me consertar, porque senão ia ficar vendo a mesma coisa de novo. A segunda parte não é mais quadrado da soma de dois termos, é quadrado da diferença de dois termos. Por que diferença, Eda? Porque agora, em vez de ser mais, aqui vai ser menos. Vai ser x menos b elevado ao quadrado. Um termo menos outro elevado ao quadrado, certo? Mas a regra é praticamente igual, gente. Só vai mudar o sinal, que lá era mais, agora aqui vai ser menos. Então, ó, é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Só mudou isso aqui na regra. Lá era um mais, agora aqui é um menos, tá bom? Então, reescrevendo isso aí de maneira matemática. É o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo elevado ao quadrado, certo? O que mudou foi aqui, ó, certo? Porque agora vai aparecer um sinal de menos. Então, aqui vai ser menos, certo? Também tem duas maneiras de fazer. A gente pode fazer por chuveirinho, que é a maneira convencional, e a gente pode fazer pela regra, certo? Eu vou explicar as duas e vocês precisam de saber as duas, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a menos 3 elevado ao quadrado. Se eu tivesse aqui a menos 3 elevado ao quadrado. A menos 3 elevado ao quadrado, gente, é nada mais, nada menos que
o A menos 3 vezes o A menos 3, certo? É ele vezes ele mesmo. Opa, não tem esse quadrado aqui, certo? E aí você vai fazer o chuveirinho do mesmo jeito, ó. A vezes A, ou apertei no botão errado. Então, fazendo o chuveirinho, ó, nós vamos ter A vezes A, que é A ao quadrado. Depois, A vezes menos 3. Aí agora tem jogo de sinal, ó, mais com menos dá menos. A vezes 3 dá 3A. Então, menos 3A, certo? Depois, menos 3 vezes A, que também é menos 3A. E depois, menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9. Ok? Então, ficou A ao quadrado menos 3A mais 9. E quanto que é menos 3A menos 3A? É menos 6A. Então, ficou A ao quadrado menos 6A mais 9. Certo? Que é isso daqui, fazendo pela maneira convencional. E agora, aplicando a regra? Aplicando a regra, nós temos o A é o primeiro termo, o 3 é o segundo termo, né? A regra fala que é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, né? Quem que é o primeiro termo? A ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, A, o segundo, 3, então menos 2 vezes A vezes 3, mais o segundo, 3 elevado ao quadrado. A elevado ao quadrado é A ao quadrado. Menos 2 vezes A vezes 3 é menos 6A. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, é 9, certo? Então, a resposta seria A ao quadrado menos 6A mais 9. Ok? Depois aí o próximo exemplo fala: desenvolva o produto notável 2m menos n elevado ao quadrado. Então, nós temos 2m menos n elevado ao quadrado, certo? Então, quando eu falo 2m menos n ao quadrado, é o 2m menos n vezes o 2m menos n. É ele vezes ele mesmo, certo? Vamos fazer chuveirinho. Então, do mesmo jeito, ó, vai ficar 2m vezes 2m, certo? 2m vezes 2m. Quanto que é, Éder? 2m vezes 2m. 2 vezes 2 é 4. M vezes m é m ao quadrado. Então, 4m ao quadrado. Depois, 2m vezes n negativo, mais com menos, vai dar menos. 2m vezes n dá 2mn, certo? Depois, menos n vezes 2m, menos com mais, dá menos. N vezes 2m, dá 2mn. E depois, por último, menos n vezes menos n. Menos com menos dá mais. N vezes n dá n ao quadrado, certo? Então, eu tenho menos 2mn menos 2mn aqui.
Então, repete, 4m ao quadrado. Quanto que é menos 2mn com menos 2mn? Desce o sinal, sinais iguais soma, então dá menos 4mn. E repete o mais n ao quadrado, certo? Essa seria uma maneira convencional de você fazer por chuveirinho. E a outra maneira que a gente encontra, né? Eu tenho 2m, que é o primeiro termo, e o n, que é o segundo termo, né? A regra fala que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, né? Quem que é o primeiro termo, gente? É o 2m ao quadrado, dentro do parênteses, menos 2 vezes o primeiro, dentro do parênteses, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Éder, por que que esses ficou dentro do parêntese e esse n não? Porque aqui tem dois termos, ó, 2m, e aqui só tem um, n. Uma coisa só, aqui tem duas. Então, se eu fizer isso aqui, eu estou elevando só o m ao quadrado. Se eu fizer o parêntese, eu estou elevando o 2 e o m ao quadrado. Então, por isso é obrigado o uso de parêntese quando tiver termo duplo, tá bom? Então, quanto que é 2m ao quadrado, Éder? É 2m vezes 2m. 2 vezes 2 é 4, m vezes m é m ao quadrado. Quanto que é menos 2 vezes m vezes n? Menos 2 vezes 2 é menos 4. m vezes n, mn. Quanto que é n ao quadrado? É n ao quadrado. Então, a resposta 4m ao quadrado menos 4mn mais n ao quadrado. Tá bom? Depois, por último, nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Quando você tem um produto de dois termos iguais, né? No caso aqui, se você observar x é igual a é igual. Só que um é soma, o outro é diferença. Então, por isso, o produto da soma, que é uma multiplicação entre os dois, pela diferença de dois termos, certo? X mais A vezes X menos A, ok? Como que a gente resolve? Mais fácil ainda, porque esse não tem o termo do meio, só tem o primeiro e o segundo termo. É um binômio. E nos anteriores tinha 3 respostas. Então, era um trinômio, né? Então, é você pegar o quadrado do primeiro termo menos, sempre vai ser menos, o quadrado do segundo termo, certo? Então, pega o primeiro e eleva ao quadrado, menos o segundo e eleva ao quadrado, certo? Professor, pode ser resolvido da mesma maneira que o outro? Pode sim, certo? Da maneira convencional, de boa, mas se torna bem mais fácil você aplicar a regra, tá bom? Então, ó, x mais 3 vezes x menos 3. Primeiro você faz x vezes x, né? X vezes x, x ao quadrado, certo? Depois, x vezes menos 3. X vezes menos 3 é menos 3x. Depois, mais 3 vezes x dá mais 3x. E depois, mais 3 vezes menos 3. Mais com menos é menos, 3 vezes 3 dá 9, então menos 9, certo? Só que aqui, se você observar, ó, um está negativo e o outro positivo. Então, eles vão se cortar. O que que vai sobrar? Vai sobrar o x ao quadrado e vai sobrar o menos 9. Então, x ao quadrado menos 9 é a resposta, certo? Então, por isso a regra fala, é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, certo? Então, ó, x mais 3 vezes x menos 3. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o 3, certo? Então, é só pegar o primeiro, elevar ao quadrado, menos o segundo deles e elevar ao quadrado. O
Quem que é o primeiro? X elevado ao quadrado menos. Quem que é o segundo? 3 elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Então, x ao quadrado menos 9. Certo? Muito fácil. Só tem que aprender as regrinhas. Ok? Depois a questão de número 6. A questão de número 6 fala assim. Resolva o produto notável 2x menos 5 vezes 2x mais 5. Então, ó, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado, certo? Depois, 2x vezes mais 5 dá mais 10x. Depois, menos 5 vezes 2x dá menos 10x. E por último, menos 5 vezes mais 5 dá menos 25. Vou cancelar o mais 10x com menos 10x, sobrou 4x ao quadrado menos 25, certo? Ou pela regra, quem que é o primeiro termo? 2x. Quem que é o segundo termo? 5, né? Então, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, 2x ao quadrado menos 5 ao quadrado. 2x, gente, ao quadrado é 2x vezes 2x, né? 2 vezes 2 dá 4, x elevado a 1 vezes x elevado a 1 é x elevado a 2. Então, 4x ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, então menos 25, certo? Temos aqui aí agora alguns exercícios para vocês fazerem. O exercício número 1, eu quero que vocês façam pelo método convencional. E o exercício número 2, que vocês façam usando a regra, certo? Essas regras, as 3 regrinhas que eu passei para vocês. E o exercício 3, eu tenho algumas equações. Então, quando é equação, é você descobrir o valor do x, certo? Usando a regra de produtos notáveis. A gente estudou equação na matéria passada. Agora a gente aprendeu produtos notáveis. Então a gente vai misturar produtos notáveis com equações, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês que eu não tinha feito e depois vocês tentam resolver essas 3 equações aí, certo? Imagina se eu falar para você assim, ó, a mais 3 elevado ao quadrado, que é igual a 6a, por exemplo. Uma equação. Por que equação, Éder? Porque tem sinal de igual. Como que eu resolvo isso, Éder? Você resolve isso resolvendo essa potência, certo? Que é o nosso produto notável. A mais 3 elevado ao quadrado, vocês concordam que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso daqui eu resolvi aqui, mas isso é igual a 6a, certo? Então, resolvendo isso daqui agora, ó, a ao quadrado, quanto que é mais 2 vezes a vezes 3? Mais 6a. Mais, quanto que é 3 ao quadrado? 9. Isso é igual a 6a, certo? Esse 6a está positivo. Vamos passar ele para cá da igualdade, ele vai vir negativo. Então, ficaria assim, ó. A ao quadrado mais 6a mais 9 menos o 6a, que eu estou trazendo para o lado de cá, é igual. Se isso daqui
Se isso daqui passou para o lado de cá, não sobrou nada, então isso é igual a zero, concorda? Ó, mais 6A com menos 6A, corta. Então, o que que eu tenho, gente? Eu tenho A ao quadrado mais 9, que é igual a zero, certo? Equação do segundo grau incompleta do primeiro tipo. Vamos passar esse mais 9 para o lado de cá, ele vem negativo. Concorda? Então, vai ficar assim, ó, A ao quadrado, que é igual a zero menos 9. A ao quadrado, que é igual a zero menos 9, é menos 9. Lembra que eu, para resolver a equação A ao quadrado, que é igual a menos 9, eu tirava a raiz do primeiro e do segundo. Quadrado cancela com a raiz, fica A, que é igual. Existe raiz de menos 9, gente? Não existe. Então, não tem solução. Não existe valor para esse A. Então, o conjunto solução, ele vai ser um conjunto vazio. Certo? Então, isso é uma equação e eu precisei de saber de produtos notáveis para eu conseguir resolver essa equação, certo? Eu vou fazer mais outro exemplo com vocês para fixar melhor ainda, certo? Então, vou deixar meu quadro aqui branco para ficar mais fácil. Imagina essa situação aqui agora, ó. Y menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4y. Certo? Ou com menos 4y. Resolvendo esse polinômio aqui, esse produto notável, é o quadrado do primeiro, então y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes y vezes o segundo, que é 2, 2 vezes y vezes 2, mais 2 ao quadrado, certo? Que é igual a 4y. Deixa sem esse menos aqui mesmo. Ah, olha o erro. O professor errando. Olha aqui para você ver, ó. Aqui é menos, não é, gente? Aqui é menos. Então, a regrinha não é mais, a regrinha é menos aqui, tá bom? Então, aqui tem que ser menos, certo? Então, realmente, eu vou precisar desse menos aqui, tá? Deixa eu aqui. Certo? Resolvendo isso daí, então, ó. Y ao quadrado menos 2y vezes 2, 4y, mais 2 vezes 2, 4, que é igual a menos 4y. Concorda? Passe isso para o lado de cá. Então, y ao quadrado menos 4y mais 4. O menos 4 veio para cá, mais 4y, não é? Isso tudo é igual a zero. Menos 4y com mais 4y corta. Eu tenho, então, y ao quadrado, que é mais 4, que é igual a zero. Sumiu aqui meu quadro, né? Igual a zero. Minha letra está grande, deixa eu tentar diminuir. Ó, y ao quadrado menos 4y, opa,
mais 4 igual a 0. Mais uma vez, passe isso para cá, ele vem negativo, né? Então, y ao quadrado, que é igual a 0, menos 4. Y ao quadrado, que é igual a menos 4. Y ao quadrado, que é igual a menos 4. Tiro a raiz dos dois lados, o quadrado cancela com a raiz, fica y, que é igual. Não existe também raiz de menos 4, então não tem solução. Conjunto vazio. Professor, é todas as vezes que não vai ter solução? Não. Vai ter vezes que vai ter solução, tá bom? Não julga. Não é sempre. Só porque todas as que eu fiz aqui não tem solução, não significa que vai ser assim, certo? Então, espero que tenha clareado um pouquinho as ideias de vocês, certo? Faça os exercícios e na próxima aula vocês tiram dúvidas, se tiverem, tá bom? Podem ir perguntando. Ok? Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus.